Se você foi traído, enganado ou abandonado, entenda de uma vez por todas: não foi você que perdeu. Foi o outro que revelou o próprio vazio. Sêneca dizia: quem espera, sofre. E é por isso que o estoico verdadeiro aprende a esperar apenas de si mesmo e do alto. Porque tudo que é terreno pode falhar, tudo que é humano pode mentir, mas o que está em você e o que vem de Deus não precisa de aplauso, aprovação ou promessa externa. Quer saber como se tornar inatingível? Aprenda a não esperar nada, nada de ninguém, porque quem não espera nada já possui tudo, e quem já possui tudo não teme perdas. Quem se basta não se curva. Quem é inteiro não implora por metades. Este vídeo é um divisor de águas. Ou você continua alimentando expectativas que te corroem por dentro, ou você aprende a viver com olhos abertos, coração firme e espírito elevado. A escolha é sua, mas o que você vai ouvir aqui, se entrar fundo, nunca mais vai sair. Não é sobre ser frio, é sobre ser livre. Não é sobre deixar de amar, é sobre aprender a amar sem se perder. Não é sobre se vingar, é sobre subir para um nível onde traição nenhuma te toca, onde palavras não te afetam, onde ausências não te desmontam. Você é mais forte do que imagina, mas sua força está enterrada debaixo de anos de esperas, carências e crenças erradas. Hoje, a gente vai cavar até encontrar o diamante, porque ele ainda está aí, intacto, esquecido talvez, mas nunca destruído. Seja bem-vindo ao seu recomeço, ao seu despertar, à sua reconstrução interior. Hoje você se levanta diferente, mais firme, mais consciente, mais imperdoável com aquilo que te fere e mais generoso com sua própria alma. Escreva nos comentários: a partir de hoje, eu não espero nada de ninguém, eu sou suficiente. E vamos começar. 1. A ilusão da expectativa. Esperar algo de alguém é como escrever um contrato invisível que só você assinou. Você fantasia, projeta, acredita e no fim, quando o outro não cumpre, você sofre como se tivesse sido traído. Mas a verdade nua e crua é que o outro nunca prometeu nada. Foi você quem criou o castelo. Foi você quem idealizou o papel que essa pessoa deveria cumprir na sua história. E quando ela falhou, ou simplesmente agiu conforme sua natureza, você chamou isso de traição. Mas será que foi mesmo? A expectativa é a mãe da frustração. E a frustração é a raiz da mágoa, do ressentimento e da raiva. Por isso, o estoico aprende cedo que esperar dos outros é caminhar com uma corda no pescoço, entregue ao humor, às falhas e às vontades alheias. É dar o seu coração na mão de quem não pediu para segurá-lo, e depois se surpreender quando ele cai no chão. Você já percebeu como as maiores dores emocionais nascem de histórias que você mesmo criou? Você achou que aquela pessoa ia te respeitar porque você sempre foi leal. Achou que ia ser correspondido porque se entregou com sinceridade. Achou que iam te defender porque você sempre esteve do lado delas. Mas esqueceu de um detalhe brutal: nem todo mundo é como você. E pior ainda, ninguém é obrigado a ser. A ilusão da expectativa nasce da carência. Esperar que alguém nos trate com o mesmo amor, lealdade ou consideração que oferecemos é muitas vezes uma tentativa disfarçada de barganha emocional. É como dizer: eu faço isso por você, mas espero que você faça o mesmo por mim. E isso te prende num ciclo de dependência afetiva disfarçada de generosidade. Epicteto ensinava que devemos distinguir entre aquilo que está sob nosso controle e aquilo que não está. E o comportamento dos outros está completamente fora do seu domínio. Você não controla pensamentos, intenções, desejos, fidelidade, gratidão ou coerência de ninguém. Você só controla sua entrega e a forma como responde à ausência, à quebra e à mentira. Esperar algo dos outros é terceirizar sua felicidade, ou é colocar sua paz emocional em uma prateleira que qualquer um pode derrubar. É construir seu mundo no território instável da vontade alheia. E isso é autossabotagem emocional.
Um coração que vive esperando é um coração que vive quebrando. Mas quando você começa a abrir mão da expectativa, algo muda. Você para de sofrer por quem não te nota. Você para de se ressentir por quem não te escolheu. Você para de implorar reconhecimento de quem nunca soube ver quem você é. O maior poder que alguém pode ter é o de não precisar de ninguém para ser feliz. Não é orgulho, é lucidez, é maturidade, é o entendimento de que o amor verdadeiro é oferta, não cobrança. É saber que relacionamentos saudáveis nascem da abundância interior e não da falta desesperada. Você precisa se libertar da ideia de que as pessoas vão agir como você agiria. Elas não vão, e tudo bem. Não é sua função mudar ninguém. Sua única missão é manter-se íntegro, mesmo quando tudo ao redor te convida à destruição emocional. A partir de hoje, você vai começar a perceber onde estão as suas expectativas secretas. Aquelas que você nunca disse em voz alta, mas que esperava desesperadamente ver atendidas. Vai olhar para elas com coragem e vai decidir soltá-las. Porque quem solta não depende. Quem não depende não se decepciona. E quem não se decepciona permanece inteiro. Escreva nos comentários: eu escolho soltar todas as expectativas que me enfraquecem. E lembre-se, a verdadeira liberdade começa quando você para de esperar e começa a viver com presença, consciência e desapego. 2. A natureza humana não é confiável. A maior ingenuidade de quem sofre por traição é acreditar que o erro do outro foi exceção. Como se o mundo estivesse cheio de almas puras e apenas uma, por algum motivo, tivesse saído do eixo. Mas a verdade é outra. A traição não é um acidente raro. É parte da natureza humana caída, frágil, egoísta e volátil. E quanto antes você aceitar isso, mais livre se tornará. A Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. Não como maldição imposta, mas como alerta espiritual. Porque quando você deposita sua confiança incondicional em um ser humano, está cavando a própria cova emocional. O coração humano é instável. Ele muda conforme as estações, os interesses, as pressões. Hoje alguém te ama, amanhã não sabe se quer ficar. Hoje alguém te defende, amanhã te expõe. Hoje alguém promete eternidade, amanhã some sem explicações. E isso não é anormalidade, isso é humanidade. Sêneca nos lembra que não há nada mais tolo do que confiar em quem ainda não foi provado pela adversidade. Ou seja, você só conhece alguém quando essa pessoa tem a chance de te ferir e decide não fazer. Até lá, tudo é cenário, aparência, conveniência. Confiar sem sabedoria é como dar as chaves da sua casa para alguém que você mal conhece e torcer para que ele não leve nada. É por isso que o estoico observa, avalia, testa e ainda assim nunca se entrega por completo. Você pode amar, se doar, compartilhar, mas nunca deve entregar o controle da sua paz a ninguém. Porque ninguém, absolutamente ninguém, é constante o suficiente para sustentar aquilo que só Deus e sua consciência podem manter de pé. E se você foi traído, se enganado, manipulado, saiba, o erro não foi apenas do outro, foi seu também, por ter esperado de alguém aquilo que nem sempre está presente nem em você. A natureza humana tende à fuga, foge da dor, da responsabilidade, da verdade, do compromisso. E quando pressionada, essa natureza revela o que há de mais sombrio no ser humano. Mentiras para evitar confronto, silêncios para evitar culpa, palavras doces para disfarçar intenções podres. Quem conhece o coração humano não se choca com a traição, se fortalece com ela. A Bíblia também diz que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Isso não é um julgamento. É uma constatação espiritual e psicológica. Por isso, confiar cegamente é abrir mão do discernimento. E viver sem discernimento é caminhar cego por um campo minado, torcendo para não pisar em nada. Aprender a lidar com a natureza humana é uma das maiores artes da vida. Você começa a amar sem idealizar, a ajudar sem se prender,
a servir sem se anular, a estar presente sem depender. E quando o outro falha, porque em algum momento vai falhar, você não se abala. Você observa, aprende, se afasta ou perdoa, mas não quebra. Porque já não havia expectativa cega em jogo, só consciência lúcida. Marco Aurélio escrevia para si mesmo todas as manhãs: hoje eu encontrarei homens ingratos, falsos, arrogantes, desonestos, invejosos e insensíveis. E completava: mas nada disso me impedirá de cumprir meu dever, porque eles são assim por ignorância do bem e do mal. Isso é sabedoria emocional aplicada. É a blindagem da alma que já sabe o que esperar, e por isso não se surpreende, não se desequilibra, não se arrasta. Quando você para de esperar pureza de corações impuros, você começa a viver com leveza. Você para de se iludir com discursos bonitos, começa a olhar as ações, para de cair na lábia, começa a enxergar os sinais. E assim, você se protege sem se fechar. Você ama sem se entregar como refém. Você vive entre pessoas instáveis sem perder o seu centro. Escreva nos comentários: eu abro mão da ilusão sobre o coração humano. Eu escolho a lucidez, porque só quem enxerga a fraqueza dos outros com clareza é capaz de se libertar da própria prisão emocional. 3. A traição revela, não destrói. A traição não te quebrou. Ela apenas te mostrou onde você ainda estava construído sobre areia. Ela não destruiu quem você é. Ela revelou o quanto você se esquecia disso. A dor que você sentiu não foi porque o outro te enganou. Foi porque você acreditava que jamais seria enganado por ele. E essa diferença é vital. O que nos destrói nunca é o ato. É a ilusão que caiu com ele. Você esperava lealdade e recebeu abandono. Esperava verdade e colheu mentiras. Esperava respeito e encontrou desprezo. E isso dói. Mas a pergunta mais importante não é: por que fizeram isso comigo? A pergunta que cura é: por que eu me deixei acreditar que isso nunca aconteceria? E a resposta é clara: porque você confundiu afeto com caráter, palavras doces com essência, presença constante com intenção verdadeira. A traição é um raio-x. Ela escancara o que estava escondido. Mostra o que você não queria ver. Mostra quem o outro realmente é e quem você ainda acreditava que ele fosse. E mais do que isso, ela te mostra onde sua carência ainda te fazia cego, onde sua esperança ainda falava mais alto que sua intuição, onde seu coração pedia por amor a qualquer custo, mesmo que o preço fosse alto demais. Não existe traição sem revelação. A dor abre os olhos, a quebra te desperta, a decepção arranca a venda. E por mais que doa, essa revelação é o início da sua libertação. Porque enquanto você estiver apegado a uma versão idealizada do outro, você continuará sendo refém das atitudes reais dele. Mas quando a máscara cai, a alma se liberta. A verdade sempre dói primeiro para depois curar. Você pode tentar apagar a traição da memória, pode fingir que não aconteceu, pode racionalizar, mas em algum lugar do seu ser, você já entendeu o recado. O outro mostrou o limite do amor que sentia por você, mostrou o valor que deu à sua entrega. E por mais cruel que isso pareça, é uma bênção disfarçada, porque é melhor saber agora do que continuar sendo ferido em silêncio por mais tempo. É preciso entender, o outro não te destruiu, ele apenas revelou a sua vulnerabilidade emocional. Ele não foi capaz de arrancar sua essência, ele só evidenciou o quanto você ainda estava disposto a se perder por alguém. E isso é um chamado à reconstrução, um convite à lucidez, uma oportunidade de dizer: chega, no partir de agora eu volto para mim. Epicteto nos lembra que não são as coisas que nos ferem, mas o julgamento que fazemos delas. E se você enxerga a traição apenas como destruição, você vai viver em ruínas. Mas se você vê a traição como revelação, então ela se torna uma aula, um espelho, um divisor de águas. Você para de perguntar: por que fizeram isso comigo?
e começa a perguntar: o que eu preciso aprender com isso? Essa pergunta muda tudo. Quantas vezes você já foi alertado pelos sinais e ignorou? Quantas vezes sentiu o incômodo no peito, mas se calou por medo de perder alguém? Quantas vezes justificou atitudes injustificáveis? A traição te obriga a ver o que você não quis ver antes. Ela é dolorosa, mas necessária. É amarga, mas purificadora. É suja, mas te deixa limpo por dentro se você souber atravessar a dor com coragem. Você não é o que te fizeram. Você é o que decide fazer com o que te fizeram. E agora é hora de escolher. Você pode se tornar uma vítima eterna da mentira, ou pode se tornar um mestre da verdade. A escolha está aí pulsando dentro do seu peito. Escreva nos comentários: a traição não me destruiu, ela apenas me revelou onde preciso me curar. Porque enquanto você ainda vê a dor como fim, ela te aprisiona. Mas quando você vê a dor como início, ela te impulsiona. E o que te impulsiona, te transforma. 4. A liberdade de não esperar nada. Esperar é se ajoelhar emocionalmente diante do imprevisível. É dar a chave do seu humor ao comportamento alheio. É transformar o outro em Deus do seu dia. Mas quando você aprende a não esperar nada de ninguém, algo poderoso acontece. Você se liberta da oscilação emocional. Você sai da montanha-russa de me tratou bem, estou bem, me ignorou, estou mal. Você se ancora em algo mais firme. Você volta para si. A liberdade começa quando você entende que ninguém te deve nada. Ninguém te deve retorno, compreensão, lealdade, reciprocidade ou reconhecimento. Tudo que vem dos outros deve ser enxergado como presente, não obrigação. E presente não se exige. Se aceita com gratidão ou se dispensa com maturidade. O estoico vive com os olhos abertos e o coração sereno. Ele não vive à espera de que o mundo o trate com justiça. Ele trata o mundo com justiça, mesmo quando não recebe o mesmo em troca. Não porque sua virtude não depende da conduta dos outros, mas do próprio caráter. E isso é libertador, porque o comportamento do outro deixa de ter o poder de alterar sua essência. Você já reparou como as pessoas vivem decepcionadas? É amigo que esperava ser valorizado e não foi. É parceiro que esperava lealdade e recebeu traição. É filho que esperava reconhecimento e recebeu indiferença. E por trás de toda essa dor, existe uma raiz comum: expectativa. Esperavam algo. E quando não veio, veio o colapso emocional. Mas se não tivessem esperado, não teriam caído. Teriam apenas observado, aceitado e seguido. Não espere que o mundo seja gentil com você. Essa frase à primeira vista parece fria, mas ela é, na verdade, um portal para a paz. Quando você para de esperar gentileza, começa a perceber que qualquer gesto bom é um bônus. Qualquer palavra de carinho é um alívio inesperado. Qualquer cuidado recebido é uma surpresa agradável. E assim, você vive mais leve, mais grato, mais inteiro. Jesus, mesmo conhecendo os corações humanos, não se decepcionava com as falhas alheias, porque ele não esperava a perfeição de ninguém. Sabia com quem estava lidando. E é por isso que, mesmo traído, manteve a calma. Mesmo negado, permaneceu firme. Mesmo abandonado, continuou amando. Porque seu amor não era condicionado ao comportamento do outro. Era ancorado no próprio propósito. E é isso que você precisa aprender agora. Amar sem depender. Ajudar sem esperar retribuição. Estar presente sem exigir constância. Fazer o bem sem criar dívida emocional. E seguir em frente sem carregar mágoa de quem não soube reconhecer seu valor. Isso não é frieza, é liberdade. É maturidade emocional aplicada no dia a dia. Quando você para de esperar, começa a ver as pessoas como elas são, não como você queria que fossem. E isso muda tudo. Você deixa de sofrer por fantasias, passa a lidar com fatos. E viver em contato com a realidade é o início de toda a cura interior. Não há cura onde há ilusão, mas há reconstrução onde há lucidez. A liberdade de não esperar nada
te devolve o controle da própria vida. Você para de ser um refém emocional e passa a ser o autor da própria história. Você caminha mais leve porque não carrega cobranças invisíveis. E vive mais em paz porque não depende de recompensas emocionais externas para se sentir valioso. Escreva nos comentários: eu escolho viver sem esperar. Eu escolho viver em paz. Porque essa é a decisão mais poderosa que alguém pode tomar. A de continuar inteiro, mesmo quando os outros vêm pela metade. A de permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor parece instável. A de ser amor, mesmo quando recebe silêncio. 5. Como blindar o coração sem fechá-lo. Blindar o coração não é erguer muros de pedra, é construir portões com discernimento. Não é viver com o peito trancado, mas com as portas da alma bem guardadas. Blindar o coração é saber que não é todo mundo que merece acesso ao que há de mais precioso em você. E isso não é frieza, é sabedoria emocional. Você já percebeu como quem mais ama é quem mais sangra? Porque o amor, quando mal direcionado, vira entrega sem critério. E a entrega sem critério vira exposição. E a exposição constante vira dor repetida. É por isso que muitas pessoas, depois de uma grande traição, prometem a si mesmas: nunca mais vou amar. Mas essa é a resposta errada. A resposta certa não é deixar de amar. É aprender a amar com limites, com consciência, com critérios. Jesus amava a todos, mas não se entregava a todos. Ele curava multidões, mas caminhava com 12. E mesmo entre os 12, tinha 3 mais íntimos. Isso é lição de vida. Você pode desejar o bem a todos, mas não deve se expor a todos. Nem todo mundo tem maturidade para lidar com a sua profundidade. Nem todo mundo tem estrutura para receber seu amor com respeito. Blindar o coração é saber se posicionar. É aprender a dizer não sem culpa. É recusar migalhas emocionais. É não aceitar convites que te afastam de si mesmo. É entender que proteger sua paz é um ato de coragem espiritual e que dizer basta é muitas vezes a forma mais pura de amor próprio. E Marco Aurélio escreveu: a alma se torna aquilo com que se alimenta. Se você se alimenta de rejeição, abandono, desrespeito, você se torna alguém ferido, amargo, reativo. Mas se você começa a se alimentar de amor próprio, silêncio curador, presença divina e escolhas conscientes, sua alma floresce. E florescer não significa se abrir para todos, mas crescer mesmo em meio a pedras. Há uma diferença brutal entre ser bom e ser bobo. O bom ama com sabedoria. O bobo se doa até sangrar. O bom ajuda, mas impõe limites. O bobo se anula, esperando gratidão. O bom perdoa, mas não repete o erro. O bobo insiste em ciclos que só machucam. E talvez o que você mais precise agora é deixar de ser bobo sem deixar de ser bom. Você não precisa deixar de sentir. Precisa apenas aprender a selecionar. Amar quem te eleva. Servir quem respeita sua entrega. Caminhar com quem compartilha valores. E manter distância emocional de quem insiste em te confundir, te usar, te manipular. Isso é inteligência espiritual. Isso é autocuidado emocional. Quando você blinda o coração da forma certa, você continua amando, mas sem se perder. Você continua ajudando, mas sem se arrastar. Você continua sendo luz, mas não permite que apaguem seu brilho. E isso te torna forte sem ser duro, manso sem ser frágil, justo sem ser amargo. Você se torna finalmente inteiro. Escreva nos comentários: eu escolho proteger meu coração sem endurecer minha alma. Porque essa é a arte de viver com leveza e firmeza ao mesmo tempo. Blindar-se não é isolar-se, é escolher com sabedoria quem entra, e quem jamais voltará a ferir o que você levou tanto tempo para curar. 6. O foco no seu reino interior. Você passou tempo demais olhando para fora, esperando do outro o que só você poderia construir.
desejando que alguém te fizesse feliz, te curasse, te valorizasse, te preenchesse. Mas essa busca cega te afastou da fonte mais poderosa que existe, seu próprio reino interior. E agora é hora de voltar. Voltar para dentro, voltar para casa. Seu mundo não pode mais girar em torno de ausências, rejeições ou traições. Se a sua paz depende do comportamento alheio, então ela não é sua, é deles. E você precisa tomar de volta o que sempre foi seu, não como um ato de vingança, mas como um ato de soberania emocional. Você é um território sagrado, e só permanece devastado quem esquece o próprio valor. Marco Aurélio dizia: a verdadeira liberdade é viver em conformidade com a própria natureza. E qual é a sua natureza? É ser pleno, íntegro, estável por dentro, mesmo quando tudo lá fora está em colapso. Porque o estoico não é frio, ele é firme. Ele sente, mas não se descontrola. Ele sofre, mas não se entrega. Ele é atingido, mas não é destruído. Porque sua base não está nas pessoas, mas na consciência. Quando você decide voltar-se para dentro, você começa a se reconectar com tudo o que é eterno. Deus, princípios, virtudes, propósito. E então, o que antes te abalava profundamente, agora apenas passa por você. Você se torna como a rocha diante das ondas. Elas batem, fazem barulho, mas não te tiram do lugar. O foco no seu reino interior exige disciplina, exige silêncio, exige coragem para se encarar de frente, para deixar de terceirizar a dor e começar a assumir responsabilidade pela própria cura. Isso não é fácil. É uma luta diária contra os ruídos do mundo, mas é a única forma de parar de ser marionete nas mãos emocionais dos outros. Ao invés de perguntar, por que me traíram? Comece a perguntar, o que ainda está vulnerável dentro de mim que permitiu essa invasão? Ao invés de buscar vingança ou respostas, busque evolução. Evolução não é se tornar inatingível, é se tornar inabalável. E isso só acontece quando você transfere seu foco do exterior para o sagrado que habita dentro de você. Jesus dizia que o reino de Deus está dentro de vós. E se o reino está dentro, então tudo o que é valioso já habita aí. A paz, a força, a direção, o amor verdadeiro. Você não precisa mendigar isso de ninguém. Você só precisa acessar. E para acessar, precisa silenciar o tumulto emocional e voltar a escutar a própria alma. Você tem poder sobre si mesmo. E isso basta. Você não pode controlar o que pensam, sentem ou fazem com você, mas pode controlar a forma como interpreta, responde e se posiciona. Esse é o verdadeiro domínio. Esse é o reinado sobre si. Esse é o lugar onde nenhuma traição chega. Porque quem vive dentro de si não se desespera com as perdas de fora. Escreva nos comentários: eu escolho viver no meu reino interior. Lá ninguém me domina. E guarde essa verdade no peito. Você é templo, não vitrine. Você é casa construída sobre rocha, não castelo feito de areia. E quando sua base é firme, as tempestades até sacodem, mas nunca derrubam. Você não é o que te fizeram. Você é o que escolhe fazer com o que fizeram com você. E agora você tem uma escolha real diante de si. Ou continua carregando as correntes da expectativa, da decepção, da dependência emocional, ou se liberta de vez. E aprende a andar com a leveza de quem já não espera nada, mas vive tudo com presença e poder interior. Porque a verdadeira força não grita, ela silencia. Ela não precisa provar nada. Ela sabe quem é e ponto. E é esse tipo de força que você está construindo aqui. A força de quem foi traído, mas não se perdeu. De quem foi abandonado, mas não se desvalorizou. De quem foi subestimado, mas escolheu crescer em silêncio e voltar mais forte do que nunca. Você não precisa fechar o coração, mas precisa escolher com sabedoria quem entra nele. Não é sobre se vingar, é sobre se curar. Não é sobre fazer os outros pagarem. É sobre parar de se pagar com sofrimento por erros que não foram seus. Chega. Chega de carregar o peso do que os outros quebraram.
Hoje é o dia de soltar. E aqui vai o seu desafio emocional. Feche os olhos por alguns instantes e diga em voz alta, mesmo que sua voz trema: a partir de hoje, eu não espero mais nada de ninguém. Eu não vivo mais refém de palavras, promessas ou atitudes alheias. Eu volto para mim. Eu escolho a paz. Eu me reconecto com Deus. Eu sou livre. Se essa mensagem te tocou, escreva nos comentários: eu sou livre. Eu sou inteiro, nada me falta. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa se lembrar disso, porque juntos estamos construindo um exército de almas livres, conscientes e inabaláveis.